Bem-vindos ao Direita de Quinta Podcast, um podcast que esclarece as suas dúvidas jurídicas do dia a dia, de forma clara e sem burocracia, para que você viva a sua vida de forma segura. Eu sou Amanda de Moraes Souza, advogada de imóveis e patrimônio familiar. Esse é o Leonardo, o meu host, aqui comigo. Bem-vindos a mais um episódio do Direito de Quinta Podcast. Hoje a gente vai falar sobre o assunto que está em alta aí, a holding familiar em tempos de reforma tributária, né, Amanda? É um assunto que a gente tá trabalhando bastante, porque com o nosso convidado hoje eu trabalho para a gente poder fazer holdings, e é o Robson Sitorski, tributarista e referência em planejamento patrimonial com holding. Seja muito bem-vindo, Bem-vindo, a Robson. gente agradece muito a presença desde já. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Vamos discutir um pouco as mudanças na reforma e as oportunidades que a gente ainda tem um tempo aqui para que a reforma passe a valer. Tem alguns gatilhos e alguns gaps que dão que a gente ainda pode aproveitar. Na verdade, é um momento de oportunidade, como Sim. você disse. É a chance para você aproveitar de benefícios antes que a reforma chegue. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria que você explicasse pra gente como que foi a sua carreira até agora, como é que você se formou, onde você se formou. Conta um pouco pra gente conhecer mais, pra quem tá ouvindo aí, conhecer mais sobre você. Legal, Leonardo. Eu sou corumbaense, vim para Campo Grande com 14, 15 anos para estudar, né? Estudei aqui no Dom Bosco, fiz faculdade na Universidade Federal, faculdade de Direito, e a minha primeira especialização foi aqui no IBET. Que é um Instituto de Ciências Tributárias. Sim, é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Aqui quem toma frente é o professor Clélio Chiesa. E isso já tem uns 20 e poucos anos, né? Aí eu comecei a dar aula no direito tributário, e nisso já estou nessa área de magistério, me pegou. Eu já estou há 16 anos dando aula, né? Nessa área, enfim, no direito. E a gente trabalha com a questão do direito tributário, do planejamento tributário, societário, sucessório, já tem alguns anos, né? Uhum. Você uniu um pouco do direito tributário com esse amor de dar aula, e agora também está trabalhando bastante com a questão das holdings, que há um tempo são uma grande oportunidade, né, para quem está querendo organizar o patrimônio, né? As holdings, a gente chama de holdings, né? Daqui a pouco a gente começa a trabalhar o que é isso mesmo, mas a holding a gente entende como holding familiar, qualquer empresa, qualquer sociedade familiar com o intuito de fazer essa organização patrimonial, né? De uma forma que tenha menor incidência tributária, que eu consiga gerenciar o meu patrimônio e que me dê uma segurança em eventual divórcio, em eventual falecimento, contrações judiciais, né? Eu consigo, eu não vou falar blindar porque isso não existe, mas eu consigo proteger melhor meu patrimônio. Principalmente quando as pessoas têm uma empresa, né, que é a origem da fonte de renda de toda a família. Isso. É importante, né, deixar um pouco, ter uma camada de proteção ali, né, porque a gente fala que não existe blindagem patrimonial na holding, né, mas é importante para fazer isso e principalmente para que as pessoas tenham a oportunidade de escolher o que vai acontecer com o patrimônio delas, né, quando se faz uma holding. Perfeitamente. A gente passou pela Covid-19, né, pela pandemia, e muita gente viu um familiar falecendo, e foi muito rápido, sem qualquer planejamento, então teve que se sujeitar a um inventário. Inventário, gente, quem já passou por um inventário sabe as dificuldades, como é caro, como é desgastante, como o patrimônio fica imobilizado quando você depende de uma autorização judicial. Porque assim, o inventário começa com honorários advocatícios, né? São baratos. Que bom, né? Mas aí a gente tem que pagar uma parte desse patrimônio para o Estado, né? O ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação, aqui no Mato Grosso do Sul ele incide em 6% na causa-morte. Em outros estados ele vai até 8%. Então, imagina você que tem um patrimônio considerável ali, né? Qualquer patrimônio, né, mano? Imagina o seguinte, eu tenho hoje um apartamento que vale R$500 mil. 6%, 8% que eu pague, às vezes não tenho. Os filhos, a esposa, o marido, a viúva, eles não dispõem desse valor na hora. Principalmente, imagina, a pessoa está sofrendo
uma doença com gastos, então ela Uhum. está descapitalizada. Aí, para eu fazer esse inventário, eu tenho que deixar uma parte disso para o Estado. Às vezes eu preciso vender esse bem ou vender um outro bem para poder. E aí eu preciso de uma autorização judicial. Aí, meu irmão. Aí aguarde, Ah. porque olha, aqui pelo menos em Campo Grande, mesmo uma coisa simples demora, ó, E eu muito acho que tempo. esse é o panorama do Brasil inteiro, né? O judiciário é lento, é lento. Uhum. É muita demanda, né? Então a gente precisa organizar das formas mais fáceis, né? E lembrando que a holding é uma das opções, É né? uma das estratégias, isso Exatamente. mesmo. E aí, como que a gente normalmente se constitui essa holding, assim? Quando a gente vai falar de uma holding, o que que você leva em conta que a família traz para você para fazer uma holding? Tá. A holding, mais uma vez, ela tem ela tem um KNAI, ela tem um cadastro específico, um objeto societário, que é justamente participação. O que faz a holding? Ela participa, é uma empresa, uma sociedade, que participa em outras sociedades, participa em outras empresas. A gente popularizou o nome de holding familiar, mas você pode usar aqui no Mato Grosso do Sul, né? Nós temos um estado eminentemente agrário, a gente usa bastante a criação de empresas agropecuárias, né? Com esse foco. Por quê? Porque aí eu integralizo o patrimônio. O que a família me traz? Olha, eu tenho patrimônio, necessariamente, na verdade não precisa ser assim, mas eu quero fazer o meu planejamento sucessório, eu tenho filhos, ou nem tenho filhos, mas eu quero preparar a minha sucessão, seja a sucessão da própria empresa, né? Olha, estou preparando aqui um sucessor. Às vezes nem os filhos estão preparados para isso ou não querem. Uhum. A gente tem um cliente que, em comum, né, Amanda, que é uma sociedade médica. A preocupação dele é deixar as filhas com Seguras, alguma garantia, seguras, né? Mas as filhas não vão assumir essa sociedade. Então, essa pessoa, ele quer trabalhar com que essa sucessão aconteça de uma forma que ele resguarde a família, né? Uhum. Mas então, eu tenho que ter um patrimônio para fazer isso. Ah, não vale? Um patrimônio menor, um patrimônio maior? Isso tudo tem que colocar na ponta do lápis, assim. Para ver se vale a pena de fato fazer. Justo, porque você vai constituir uma empresa, então você vai ter custo com o contador, você vai ter custo com junta comercial, com advogado que vai preparar isso. Quando a gente faz essa estratégia de criação de uma sociedade familiar, um dos erros é esse, é não contar com o contador e com o advogado. Ah, vou fazer de uma forma Abro lá e genérica. coloco. Não dá. Isso aí Pode dar muito problema. pode dar problema, né? São muitos detalhes, né, que tem que... Tem que procurar uma equipe especializada, né, que trabalhe de forma responsável, porque nada é o patrimônio, é o seu A patrimônio família. familiar. Tudo que vocês trabalharam a vida inteira vai ser colocado Exatamente. dentro de uma empresa. E o jeito que for organizada essa empresa, as cláusulas que estão ali no contrato social, no acordo de sócio, que vão demonstrar como que vai ser feito a sucessão, né? Que ali se coloca, se tiver uma empresa familiar, quem que vai suceder, né? Isso. Todas essas regras. Você consegue escolher, um filho precisa de mais dinheiro por uma questão específica. Você consegue adequar ali, a pessoa, não, essa aqui não vai nem ter participação nenhuma na empresa, vai receber a parte dela. É bem livre, né, para fazer, mas é preciso entender as vontades de cada família, né? Isso é fundamental. A equipe que vai fazer isso, ela precisa entender o objetivo daquela família para poder estabelecer as estratégias adequadas para aquele caso, né? E na maioria das vezes, quando existe um grande patrimônio, existe sim um benefício tributário, né? Quando a gente conversa. Existe. O benefício dessa estratégia imagine o seguinte, vamos falar agora um pouquinho mais da questão de economia tributária, que é um dos chamarizes de criação. Mais uma vez, quando eu tenho falecimento, quando eu morro, eu deixo, se eu deixar um patrimônio, obviamente, eu vou ter uma tributação que é um imposto estadual. Hoje, né? Porque a gente está diante de uma reforma tributária, isso vai mudar um pouco, mas assim, hoje a tributação acontece pelo Estado, aqui no Estado do Mato Grosso do Sul, em cima de 6%. Eu tenho 3% na doação em vida e eu tenho 6% na causa morte.
6% para mim é uma alíquota alta. Existe, Sim. Amanda, um projeto de lei complementar que já tramita há algum tempo, que tá para ser aprovado, por isso aquelas oportunidades que eu tinha te colocado, né? Que vai aumentar essa possibilidade de alíquotas do ITCD de 8% para o máximo de 16%. Tá? Gente, de 8 para 16. Aí você imagina. É 6 hoje. Para 16, é Já 10% é alto a mais. 6, né? Todo mundo reclama dos impostos do inventário. Agora, imagina virar 16. Eu digo 8 porque o limite máximo do Brasil hoje é 8. É uma resolução do Senado que diz que o ITCD, os estados, como são os responsáveis, eles podem colocar até 8%. Então, essa lei complementar, esse projeto de lei, ele vai aumentar, se der tudo certo, para 16%. E aí os estados, a gente está vendo aqui recentemente a declaração do nosso ministro da Fazenda, Economia, dizendo que o Brasil, se não aumentar o IOF, vai parar. Então, é sempre uma busca de recursos por parte do governo. E eu não tenho dúvida que se o limite aumentar para 16%, a maioria dos estados vai fazer isso. Né? Se está permitido, eles vão fazer. Se eu posso, É. Eu quero. Vamos, né? Mas falando sobre a parte do patrimônio, tem um patrimônio mínimo que eu preciso ter para fazer essa holding ou, na verdade, não? Leonardo, isso tudo vai depender de uma conta. Obviamente, se você tem um patrimônio pequeno, o que é um patrimônio pequeno? Vamos lá. Inferior a R$1 milhão, você tem que fazer essa conta, por quê? Nisso você vai gastar com honorários advocatícios, você vai gastar com os honorários do contador, você vai ter um custo, na junta comercial é um custo baixo, né? Mas você tem alterações na junta, você vai ter a manutenção dessa empresa, que é uma empresa qualquer. Eu falei aqui da questão de uma agropecuária, eu não posso, eu vou ter obrigações fiscais que eu tenho que fazer essas declarações. Então, isso exige uma contabilidade para essa empresa. E aí você pensa numa assessoria mensal para que essa manutenção Para o resto aconteça. da vida, basicamente. Exato. Então, você já vai ter um custo aí. Falar, antes eu não tinha custo algum. Pois é. Mas aí, vamos falar em economia, né? Que a Amanda tinha me puxado, eu perdi um pouco o fio, mas... Economia tributária Economia hoje tributária, eu estava falando da questão da tributação em 6%, 8%. Na holding, o interessante é o seguinte. Imagine que você recebeu, Leonardo, uma fazenda, um imóvel rural ou urbano, né? Do seu avô. E isso veio, vamos lá, o seu avô constituiu esse patrimônio, adquiriu esse patrimônio em 1966. Tá? Transmitiu em um testamento, você recebeu por herança com um testamento. Isso saiu do patrimônio do seu avô quando faleceu pelo valor histórico que estava declarado no imposto de renda. Então, vamos lá, ele comprou um imóvel aqui na Afonso Pena, na época, por R$20 mil. Isso está declarado no imposto de renda, dele, em cima de R$20 mil. Quando ele vai passar para você, ele vem, se você não faz a atualização, e aí tem ganho de capital, né? Ganho de capital é pesado, a tributação é de 15%, via de regra. Ele vem com o valor de R$20 mil, tá? Quando eu vou vender esse imóvel, eu falo, vou construir um prédio aqui em Campo Grande, na Afonso Pena, super valorizado. Só que agora, esse imóvel, ele está valendo 3, 4, 8 milhões de reais. Você vai ter o quê? Um ganho de capital. E o ganho de capital, eu vou calcular em cima desses 20%. 15% em cima de 20 mil a 8 milhões, imagina. Então, a Receita Federal vai te dizer, beleza, você teve um ganho maravilhoso, eu quero a minha parte. Na holding, quando você faz a integralização do patrimônio, você pode fazer por duas formas. Eu posso utilizar esse valor fiscal, que é o valor contábil que vinha na declaração do imposto de renda. Quando você recebeu do seu avô, estava valendo 20 mil. Você vai declarar isso. 20 mil reais você vai integralizar nesse capital social. Assim, os municípios eles estão fazendo um entendimento errôneo, né, de uma decisão do STF, que é o tema 796,
E eles estão cobrando ITBI nessa integralização, em cima daquilo que eles entendem dessa... Ter o valor do imóvel. Isso é uma discussão que a gente tem travado, está voltando ao STF, então provavelmente nos próximos anos a gente vai ter uma pacificação. Hoje a gente ainda tem uma dor de cabeça. Na maioria dos municípios aqui em Mato Grosso do Sul, São Paulo tem mudado esse conceito, já tem atendido a decisão do STF. Goiás, Distrito Federal, mas aqui em Mato Grosso do Sul, nós ainda temos, a maioria dos municípios ainda faz essa cobrança, que é uma cobrança de TBI, que não deveria, porque quando eu faço a integralização, a Constituição é muito clara, quando eu faço a integralização ao capital social de bens móveis ou imóveis, essa integralização ela é imune, ela não deveria ser cobrada, mas está sendo. Então é uma situação que a gente tem que enfrentar, esse é um dos desafios dentro da planejamento pela holding. Mas ainda assim, eu tenho um ganho muito bom, porque se eu consigo fazer a integralização, e aí eu faço a doação de cotas, que é uma das estratégias dentro da holding para os meus filhos, para os sucessores, eu vou pagar na doação aí 3%, só que não em cima dos 4 milhões de reais que a gente tinha do imóvel agora. Eu vou fazer a doação em cima do valor contábil. Então eu ainda tenho doação em cima daqueles 20 mil. É muito bom muito isso. Bom. Isso não é fraude, não permitido, é loucura, né? É permitido em lei. A lei do imposto de renda me permite isso. A lei da doação também me permite isso. Então, assim, é uma vantagem muito grande. Excelente, né? Excelente. Né? E sem contar que fazendo tudo isso, você não tem que pagar aquele ganho de capital de 15%. Então, fica bem mais tranquilo. E aquele ponto que a gente pensa normalmente de economia tributária, se a gente for pensar secamente, né? Se você falou que na hora que entra dentro da holding se faz a doação, né, das cotas. Se a gente for pensar nisso, a doação aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul é 3%. 3%. O de inventário é 6%. Não, você já ganha aí, né? Pronto. Só por esse cálculo você já vê que vale a pena. Você já vê que pode valer a pena. Claro que você tem outros impostos para você levar em conta, como o ITBI, que às vezes é cobrado, mas a maioria das vezes vale a pena. O valor de honorários advocatícios para inventário aqui no Mato Grosso do Sul, normalmente é 6% do valor, o mínimo que a OAB cobra, né? E para holding é mais baixo do que isso, né? Então, assim, tudo tem que ser estudado e orientado aí para fazer. Mas a gente começou a conversar um pouco sobre essa reforma. E o que essa reforma da emenda constitucional, que está fazendo a reforma tributária, trouxe pra gente de oportunidade agora nesse ano? A reforma ela vem em etapas, né? Ela vai ter um período de transição que termina em 2033. Então a gente ainda tem um tempo aí que os dois sistemas vão coexistir. A reforma, ela foi pensada para a simplificação dos tributos, porque ela faz uma reunião de vários impostos, de várias contribuições em 2 grandes tributos, que é a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Mas ela não fez o trabalho que deveria fazer de diminuir carga tributária, ela aumenta. Amanda, com relação à atividade imobiliária, como foi posto agora, né, pela nova legislação, as pessoas que alugam mais de 3 imóveis, elas vão sofrer uma imposição de carga tributária maior em cima de 8%. 8% além do que ela já vem pagando. Tem o imposto de renda, mais esse 8%, que é o IBS e o CBS, né? Que são a denominação nova de impostos que vai ter. Então, nesse ponto, a gente vai ter quem faz a atividade imobiliária com mais de 3 imóveis vai sofrer uma imposição maior. Né? Assim, com relação ao ITCD, que a gente estava falando agora, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, eles ainda não... o legislativo ainda não fez a regulamentação desse ponto. Por que eu te falei que isso ainda era uma chance, né, uma oportunidade? Porque tá na hora. Daqui a pouco, vindo uma reforma esse ano, ela já começa a valer nos próximos. Então, uma outra situação. Se eu tenho
eu faço a exploração da atividade imobiliária na pessoa física. Dependendo do quanto que eu ganho nisso, eu vou ser taxado no imposto de renda em cima dos 27,5%, né? Que é uma taxação valor bastante alta. Muito alto. Se eu trago isso para dentro de uma empresa, a empresa vai trabalhar dentro do lucro presumido. Às vezes ele está ali numa faixa de 11%, né, 11,5%, talvez um pouquinho mais. E aí, essa distribuição dos lucros vem ainda isenta. A reforma vai mudar isso aí, né? Já sinalizaram que nós vamos ter tributação em cima dos dividendos, em cima dos lucros da empresa. Mas ainda posso fazer. Sim. Tá? Então eu tenho que aproveitar essa situação, porque se eu estou pagando 27,5 e eu posso pagar 11, É melhor. é lindo, né? É óbvio que tem esse benefício. E também tem a questão da progressividade, né? Da alíquota do ITCD, que já mandaram. Agora, sim. Já era para estar acontecendo, né? O Rio de Janeiro já aplica isso, o Paraná já aplica isso, o Mato Grosso do Sul ainda não fez. Você explica pra gente, Robson, o que é essa isso? progressividade? A progressividade do ITCD a progressividade de alíquotas é um instrumento de tributação que é uma forma de distribuição de rendas também. A tributação não serve só para colocar o dinheiro no cofre público. Ela serve como um mecanismo, como um instrumento de intervenção do Social. Estado, né, na sociedade. Então ele vai dizer o seguinte: se o Leonardo tem um patrimônio altíssimo, o patrimônio do Leonardo beira 100 milhões de reais, quer dizer que ele pode pagar mais do que o Robson, que tem um patrimônio de 500 mil, de 100 mil, né? A progressividade, ela serve justamente para fazer essa distribuição. Então, quem pode mais, paga mais. O imposto de renda faz isso. Eu tenho uma faixa de isenção. Se eu ganhar até o ano passado, era 1.900 e alguma coisa. Agora mudou um pouquinho, ajeitaram as faixas de tributação. Mas vamos lá, se eu ganhar até 2.000 e pouquinho, eu sou isento. Se eu começo a ganhar acima disso, eu já tenho uma tributação de uma alíquota maior, 7,5%. Isso vai subindo até 27,5%. No ITCD é a mesma coisa. Dependendo do meu patrimônio, eu vou ter alíquotas maiores. Então, se eu tenho patrimônio alto, e aí, quem que vai dizer se esse patrimônio é alto? A Secretaria de Fazenda do Estado. Porque, como é um tributo ainda hoje, né, um tributo estadual, é o Estado que vai avaliar. Amanda, aquele seu terreno. Ou então, Leonardo, aquele terreno que o seu avô deixou de legado no testamento, que valia 20 mil reais, o Estado está entendendo hoje que ele vale 8 milhões. Então você vai pagar a maior. Aí ele vai aumentando, né, vai progredindo nessa escala de alíquotas. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, que é 6, não fixo para todo mundo. Para todo mundo. Agora a lei determinou que tem que ter uma progressividade. Então tem que começar num ponto e ir aumentando conforme o patrimônio. Aqui ainda não teve. Não, nossa ainda legislação não houve nenhuma previsão de legislação para isso, né? Mas então, provavelmente vai ter, né? Provavelmente. Então, assim, quem tá aqui tem que ficar atento, porque pode começar a aumentar para o teto ser 8%. Sim. Né? Pode ser que melhore para as pessoas com patrimônio menor, então comece lá em 2%. Seria um sonho, né? Mas eu não sei se isso pode acontecer. Né? Então, alguns estados ainda estão com alíquotas fixas, né? O que pode ser uma ótima oportunidade para você fazer. Então, aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, quem estiver aqui, vale a pena você já pensar nisso e já fazer com alíquota fixa. Sim. Né? E tem outros estados também que estão assim. A maior parte dos estados ainda tem alíquotas fixas, né? São Paulo ainda é fixa, São Paulo é fixa. São Paulo está até com um projeto de lei, não sei se passa, né? Mas com essa possibilidade de alíquotas variáveis, com essa possibilidade de aumento de alíquotas, São Paulo vem com um projeto de lei, né? A Assembleia Legislativa, dizendo que eles vão manter tudo em 4%. Nossa! Pois é, isso é uma vantagem para a gente, porque a gente pode fazer a opção de um domicílio fiscal fora daqui. Né? Se eu tiver um endereço em São Paulo, eu posso fazer um planejamento tributário jogando o meu domicílio fiscal, que o domicílio fiscal ele é de eleição. Né? Você que escolhe. Você que escolhe. Essa é a regra do Código Tributário Nacional. Ao invés de dizer, o meu domicílio fixo é aqui em Campo Grande, meu domicílio civil, meu domicílio presencial mesmo, né? Real. Mas eu posso escolher um domicílio fiscal, que esse é o que diz o Código Tributário Nacional. Então eu posso colocar em São Paulo, eu posso colocar... Tem muita gente que faz no Amazonas, porque
Os tributos lá têm uma carga ainda menor, né? São 2% no ITCD no Amazonas, então tem muita gente fazendo isso lá. A gente pode trabalhar com essa situação. Então, quando vai escolher para fazer, né, uma holding, não é só simplesmente, vou abrir uma aqui. Pode ser que, se você tiver um endereço em outro lugar, seja muito benéfico abrir lá, Sim. né? E também tem a questão do ITBI, né? Que a gente falou que alguns estados estão entendendo errado. Essa questão de, eu tenho um bem, vou colocar dentro de uma empresa. Em regra, era para não cobrar nenhum imposto. Mas alguns estados entendem que precisa ser colocado, né? Aqui estão obrigando o pagamento. Mas tem outros que não, né? O ITBI é municipal, né? É o município que está fazendo essa confusão. Hoje, os municípios estão. E alguns municípios, mesmo aqui dentro do estado, nós já passamos. O município de Maracaju não cobrou, o município de Rochedo não cobrou. Nossa, mas a maioria morde. E em alguns estados, como São Paulo, os municípios de São Paulo já não têm mais cobrado isso, a maioria, né? Eu já passei por alguns aí, não recebi essa tributação. Ou então, quando cobram, a gente aí tem que judicializar, que não é o ideal, né? O ideal é a gente não passar pela justiça, justamente para não ter embaraços. Mas aí a gente consegue fazer impetra uma de segurança, trabalha judicialmente isso, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele tem acolhido as demandas do contribuinte nesse caso. Que aí eles devolvem o dinheiro ou não te cobram, determinam que o município faça o registro sem que te cobre, ou então, se você pagou, ele devolve, determina a devolução. Perfeito, por isso que é importante ter a equipe especializada, porque se aqui tem que pagar, lá não tem. O imposto não faz muita diferença, né, lá. Não. Então, é isso que é importante. E você acredita que essas mudanças, né, que vão vir com a reforma tributária aí, elas vêm para dificultar o processo da holding? Como a gente estava conversando um pouco tempo atrás, a reforma ela vem para aumentar a carga tributária, infelizmente. Ela sim, simplifica uma série de tributos, que ela unifica impostos, contribuições, ela te permite créditos que antes nós não tínhamos, né? É um IVA, né? Um imposto sobre valor agregado. Então, eu tenho crédito, débito. Nesse ponto vai ficar um pouco mais simples. Mas ela vem para aumentar a carga tributária. E então vai ficar mais difícil, porque se eu entro agora, se eu trabalho, faço esse planejamento agora, eu vou me pautar pelas regras que nós temos hoje, né? Vai alterar a tributação e tudo mais. Óbvio, eu preciso rever, né? E eu posso rever depois que a holding for constituída? Posso. Eu vou adequar isso? Sim. Mas eu tenho que aproveitar esse gap, eu tenho que aproveitar esse tempo, né, enquanto eu puder. Se eu ainda tenho até 2033 aí para ser tributado numa alíquota menor, vamos nessa. Né? Exatamente. E para quem está pensando em montar essa holding, quais são os 3 alertas que você dá para essa pessoa? A primeira coisa é ter bem definido o que eu quero. Tá? Qual que é a minha intenção? Organização societária, eu tenho um grupo de empresas, ou eu tenho uma empresa e eu preciso pensar como é que vai ser daqui para frente. Eu tenho que reunir a documentação necessária. O que é isso? Eu vou colocar meus imóveis, eu vou colocar meu patrimônio familiar, já vou pensar num acordo de sócios. Esse é um documento interessante que a gente fala daqui a pouquinho também. E eu acho que basicamente isso, escolher uma equipe adequada, né? Você vai entregar o seu patrimônio familiar na mão de quem entenda. Acho que são esses os 3 alertas. Eu ia te falar do documento de sócios, né? O acordo de sócios. Isso é interessantíssimo como também estratégia de planejamento dentro da holding. Esse documento tem muita gente que desconhece e ele funciona muito bem. Por quê? A holding, basicamente, né? A empresa familiar, qualquer empresa, ela vai trabalhar em cima do seu acordo, do seu contrato social. O contrato social é o que é a constituição, são as leis daquela sociedade. Mas tem alguns pontos dentro do contrato de sócios
tem alguns pontos que a empresa vai lidar que ela não precisa estar necessariamente expostos no contrato de sócios, porque aquele contrato ele é público, todo mundo vai ver. Então você pode dispor num documento, esse documento é da lei, ele vem, né, previsão dele é na lei da sociedade anônima. Isso é uma coisa que eu não te falei. A gente pode trabalhar essas empresas tanto como formas de sociedades limitadas como sociedades anônimas. As duas têm benefícios e desvantagens em relação uma à outra. Dependendo do que eu quero, eu vou trabalhar com uma sociedade anônima, dependendo do que eu quero, eu vou trabalhar com uma limitada. Eu normalmente constituo limitadas pela simplicidade, pela facilidade de registros, pelo custo, né? Mas já fiz algumas anônimas também para algumas famílias que precisavam de uma proteção maior, né? Para uma distribuição mais ágil. Num acordo de sócios, eu posso dispor sobre questões que eu não preciso colocar exposto para todo mundo. Então, eu posso colocar o seguinte, olha, a Amanda tinha dito, tem algumas empresas que vão dizer, olha, minha filha, essa aqui ela não vai trabalhar, não vai mexer na empresa, mas ela vai receber um valor. Eu posso dispor isso dentro do acordo de sócios. E todo mundo assina, e ele é válido, se for contestado judicialmente, ele se mantém, né? Se tiver dentro dos padrões legais, obviamente. Né? Pode colocar até o regime de casamento, né? O regime de casamento. Que é muito importante. Né? Eu vou dispor dizendo, olha, eu e a Amanda somos casados, se a gente se separar, como é que isso vai ser tratado? Né? O que vai ficar para mim, o que vai ficar para ela? Isso é interessantíssimo. Muito. Facilita, né? Nossa, é você organizar quando você está bem. Exato. O que você quer acontecer quando tudo desmoronar, né? A gente fala de impostos, de custos, né? Mas, na verdade, a holding ela é para tranquilizar, para garantir uma segurança, né? A ideia é essa. Então, não tem custo isso, né? Não tem preço. Não tem preço. Ter essa satisfação, né? De De tá tudo seguro, né? paz. Tanto que eu acho que você, principalmente, a gente sempre, quando a gente tá fazendo essa orientação pro cliente, é mais a questão da paz, da tranquilidade e de você não deixar a sua família passar por um grande inventário ali, porque eu tenho certeza que quem passou não quer passar de novo. Não quer passar de novo, é isso Porque mesmo. assim, gera briga que você nem imaginava que podia gerar por conta de um terreno lá longe. Então, assim, tudo pode ser organizado. E agora chegou aquela hora, né, Amanda? O nosso grande quadro aqui de mitos ou verdades, nosso quadro favorito, que a gente vai fazer assim, Robson. Eu e o Leonardo vamos fazer algumas afirmações sobre holding familiar e você responde que é mito ou verdade, responde bem rapidinho, Perfeito. tá bom? Vamos lá, então. Só quem tem muito dinheiro pode montar uma holding. É mito. Mito. Porque precisa fazer, né, realmente na ponta do lápis se vai valer a pena ou não. Lógico, a gente tem um valor mínimo, né? Mas tem que colocar na ponta do lápis para ver, olha, compensa, dependendo do que vai vir nessa reforma que a gente ainda não tem, né? Sobre Tudo a questão definido, né? definida ainda, sobre a questão de transmissão, mas eu tenho que botar na ponta do lápis para ver se vale a pena, tá? Mas não são só grandes fortunas que serão viáveis para uma holding familiar. Mas também não é tão pouca coisa que vai ser válido pra você. Óbvio, né? Se eu tenho um apartamentinho, às vezes Se eu tenho não um dá. carro, já quero fazer uma carro. holding. Não Pois adianta. não dá. Nem carro a gente normalmente coloca na Nem holding. coloca, dependendo da situação, não coloca. Aí você tem outras estratégias para fazer. Exatamente. Eu tenho um imóvel, o imóvel não é tão alto, o que eu faço? Eu posso fazer uma doação em vida, eu tenho outras estratégias. Dá pra resolver. Perfeito, vamos para mais uma. Holding serve apenas para pagar menos impostos. Mito, a gente estava falando sobre essa questão da organização, Isso, o que eu vou exatamente. dispor, como é que eu vou proteger. Então, proteção contra eventuais ações. Não é blindagem, mas protege. Você tem mais uma camada de dificuldade. E também gestão, né? Para isso é muito melhor. Gestão Com do certeza. patrimônio. Tem a questão de quem aluga acaba pagando menos Sim, impostos. sim. Mas a gente tava falando sobre pagar menos impostos. É, E também a questão de planejamento sucessório, que você consegue escolher Exato. quem vai ficar com o quê, né? Porque, às vezes, quando você tá ali seguindo a lei, você não faz nada, não faz nenhum tipo de organização, você vai seguir o que a lei mandou, né? E nem sempre isso é adequado, né, Amanda? Nem sempre o que você é O que adequado você pra quer, você e o exato. que você quer, né? Porque, vamos supor, você tem um filho ali que ele quer entrar na empresa, mas você sabe que ele vai entrar ali, ele vai derrubar a empresa. Se você deixa as coisas rolarem, Isso vai já acontecer. diga adeus para sua empresa. Agora, você pode montar essa holding e retirar esse filho, dar uma outra vantagem ali para ele que ele não entre na empresa e o seu legado continue. Perfeito. Né? Então, é questão de
tranquilidade e de Autonomia da e vontade? autonomia da sua própria vontade. Que você quer que o seu patrimônio, que você quer que aconteça com o seu patrimônio, que você trabalhou a vida inteira. Nada mais justo que você escolher qual o fim que vai ser dado aí. Justo. Pois é. A holding protege totalmente contra dívidas pessoais. É, isso aí, totalmente, essa blindagem, quem falar isso tá mentindo, né? Mas ela dificulta. Imagina o seguinte, imagina que você tem um patrimônio, falar rapidamente como é que funciona isso. O Leonardo constitui uma holding para a esposa, para os filhos, enfim, faz a constituição porque ele tem uma empresa com muitos funcionários, com risco trabalhista, tá? Então, ele pega o patrimônio que ele tem, vamos colocar aqui, Leonardo, que você está bem abastado. Você tem 4, 5 fazendas, você coloca dentro dessa... Sim. Amém, né? Você coloca dentro dessa empresa familiar e você faz a doação dessas cotas para os seus filhos. Essas cotas, eu não falei isso, mas a gente pode colocar cláusulas protetivas de inalienabilidade, quer dizer, eles não podem vender. Impenhorabilidade, ninguém vai poder colocar dívida em cima delas. Incomunicabilidade, quer dizer, se eles casarem, dependendo do regime de casamento deles, essas cotas não vão ser afetadas, quer dizer, ficam na sua família, tá? E quando você faz a doação, você vai pensar, puta, mas eu fiz a doação, não tem mais nada, não falo mais, meu patrimônio foi embora, e o que eu vou fazer? Não. Você pode colocar uma reserva de usufruto, quer dizer, todos os frutos que vierem, dinheiros, rendimentos, tudo que vierem, continuam sendo seus. E a gente faz proteções, cláusulas protetivas dentro desse contrato social para que você continue com a gestão efetiva desse patrimônio, dessa empresa, vitaliciamente. Ah, mas um filho quer sair, a gente protege isso aí. Ah, e se um filho morre antes de mim? Coisa horrorosa, mas pode acontecer, todo mundo está vivo. Tem a cláusula de reversão. Né? Você consegue reverter esse patrimônio doado. Então, qual que é a ideia para a proteção de dívidas? Quando você tem um passivo trabalhista, lógico que isso tem que ser feito antes, né? Não depois, porque aí é fraude. Mas você tem um passivo trabalhista, se essa dívida que recairia em seu nome vai tentar buscar bens, você já não tem bens nenhum, porque o que você tinha já foi doado antes. Entendeu? Chega lá, se você tiver ainda cotas societárias e tudo mais, na justiça trabalhista, eles dão uma canetada e cai tudo. Não é bem assim, mas eles conseguem chegar, né, mais fortemente do que uma dívida civil, uma dívida tributária. Mas você tem muros de proteção até que se chegue no patrimônio. Se você já tiver feito a doação integral das suas cotas, já foi. Né? Eles não conseguem mais chegar. Então você administra um patrimônio grande, você ainda tem frutos, esses frutos podem ser penhorados. Agora as cotas não, o seu patrimônio está protegido. Certo. Então realmente ele protege, mas não totalmente. Totalmente não, mas é uma proteção bastante eficiente. Né? Depois de criada, a holding não pode ser alterada. Mito. Ela pode ser alterada sim. Existe um custo para isso, mas é possível que haja alteração e que haja adequação dependendo do momento, né? Daquela família, daquele patrimônio, da reforma tributária. Exatamente. Né? É possível mudar, então, quando vocês quiserem. Não é uma pedra que está assinada lá e pronto. Vocês podem mudar sim. E a holding elimina a necessidade de inventário. Verdade, verdade. A holding elimina o risco de inventário. Elimina para todo o patrimônio que eu coloquei na holding. Ah, mas e aí? Sobrou um carro? Não, ele vai ser inventariado. Ah, sobrou um imóvel que está fora. Eu tenho clientes, né, famílias que constituíram a holding, porque detentores de imóveis rurais, fazendas, mas eles fizeram questão de não colocar na holding os imóveis urbanos, que são poucos, né? São 2 imóveis urbanos e ficaram fora já sabendo que passariam por inventário. Né? Mas foi uma opção familiar. Né? Eles têm as razões para isso e tal, mas assim, tudo que tiver fora da holding vai passar por inventário. Por isso que a gente coloca o patrimônio maior, né? O que a gente não quer, às vezes é a operação da família, e isso aí não vai ser afetada com o inventário. E também a questão de ter
a liquidez, né? A Às vezes, liquidez. estar dentro da empresa é melhor. Se todo o Sim. valor líquido tá no nome da pessoa física, aí vai ter que passar por Trava. inventário Aí, e trava. Mas também tem a possibilidade de fazer seguro. Gente, Sim, assim, Existem outras estratégias, né, Uhum. que a gente faz em paralelo. vai fazendo tudo junto. Na hora que se traz a possibilidade de fazer hoje, então para essa família seria bom. Vai colocar só imóvel? Então vamos ver se a gente vai colocar um seguro aqui para poder pagar o inventário do resto. É tudo muito pensado, tanto que tem a primeira fase, né, Robson? Que ela é feita só para isso, para pensar o que é melhor para Qual que ser é a feito. viabilidade, né? Exatamente. Herdeiros viram donos de tudo de uma vez. Mito. Eles viram donos, sim, no papel, tá? Viram donos porque a minha ideia, quando eu faço essa doação dessas cotas, é que eu não tenha mais nada em meu nome para fazer a sucessão, mas eles não podem fazer nada se eu não autorizar. Então, a caneta, a decisão de toda a gestão do patrimônio, ela é minha. Uhum. Eu não vou fazer um planejamento sucessório que eu perca a minha autonomia. A Amanda estava dizendo, autonomia da vontade, isso é um pilar no planejamento sucessório. Porque é por isso que eu, quando tenho patrimônio, procuro a equipe especializada para dizer, olha, o que eu quero fazer? Né? Uhum. E essa vontade ela vai ser seguida à risca. Essas cláusulas protetivas elas servem justamente para dizer, eu vou fazer o meu planejamento para os meus filhos, mas eles vão seguir à risca o que eu quero. E os frutos continuam sendo sempre meus. Então Perfeito. passa para o nome deles, mas não o poder. O poder é sempre meu. Exatamente. Interessante. Robson, muito obrigada por ter vindo aqui, dividido tanto conhecimento. Eu tenho certeza que quem tá pensando em fazer holding já vai sair com várias ideias da cabeça. E quando você quiser, a gente tá aqui para conversar sobre os mais diversos temas, que você é muito cheio de conhecimento e a gente quer sugar um pouquinho e clarear para as pessoas que não têm a possibilidade, né, estão pensando, e clarear para todo mundo que tem essa vontade e procurar pessoas tão qualificadas quanto o Robson para fazer isso. Exatamente, a gente agradece muito a presença. Eu acredito que esse episódio foi muito importante para quem quer fazer uma holding ou só tem interesse também, porque é muito interessante saber mais sobre a holding familiar. A gente agradece muito a sua presença. E se você está pensando em fazer uma holding, já salva esse episódio, porque daí você vai ficar sabendo de tudo, de todas as novidades, então é muito importante também. E se você tiver mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários ou mandar para mim lá no Direito de Quinta, toda quinta-feira no meu Instagram. Eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram adv.amandademoraes. E também, Robson, como faz para te encontrar, suas redes sociais? Robson Sitorski, eu vou estar aí no Instagram, basicamente. A gente vai colocar aí embaixo, assim, ó, pra Exatamente. vocês Ou se seguirem. precisar dele também, eu tô aqui, só falar comigo que a gente Exatamente. tá. Onde vocês estiverem vendo a gente. Gente, A muito gente- obrigado pelo convite, Amanda, Leonardo. Um prazer estar aqui com vocês. O Direito de Quinta tá estourando aí, muitas visualizações. É importantíssimo trazer esse tema. E contem comigo. Obrigada, Exatamente. Robson. E se você quer saber mais, entre também no nosso Instagram, direitodequinta.podcast, que lá você fica por dentro de todos os episódios que vão vir ainda pela frente. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau.